Muitas doenças contagiosas se propagam de modo exponencial, como é o caso, por exemplo, da Covid-19. Isto quer dizer que, grosseiramente, podemos estimar o número de novos casos no tésimo dia, contando a partir de um dia T0, através da fórmula I de T igual a x0 R de T, onde x0 é um valor inicial, I de 0 maior que zero, denota o número de pessoas infectadas no dia inicial, T igual a zero, e R é maior que zero. Denota o número básico de reprodução, isto é, a quantidade de pessoas em média que são infectadas por cada pessoa que contraiu o vírus. Estamos considerando que o número x0 é pequeno se comparado com o total da população suscetível à doença. Assinale a alternativa correta. Então, esse aqui é um exercício super aplicável à situação, à grave situação que nós estamos vivendo na atualidade, né? E que mostra realmente, por meio de um modelo matemático, como que é a propagação de doenças. Existem várias outras, né? Mas como o enfoque agora da pandemia é na Covid-19, é um exemplo e uma modelagem perfeita para explicar o que é necessário para que cada dia vá se reduzindo os casos de infecção. Então, o modelo que o exercício propõe aqui é um modelo tipicamente aplicado para outras infecções, tá? Então, os casos de infecção ao longo do tempo é dado uma constante inicial vezes um R elevado no tempo. E o que a gente tem que se preocupar aqui é com essa nossa base. A base de um modelo exponencial vai determinar se no futuro nós vamos ter mais infecções, se esse caso de infecção vai ser crescente, se vai ser constante ou se vai ser decrescente, tá? Isso vai acontecer de três formas e eu vou mostrar com exemplos muito práticos para vocês. Se esse R aqui for maior que 1, nós vamos ter um número crescente de infecções. Se o R for igual a 1, nós vamos estabilizar. Se o R for menor que 1, ó, e lembra que o R é sempre positivo, né? Mas só que eu estou dizendo aqui que ele é menor que 1. Ou seja, ele está entre 0 e 1. Nós vamos ter aqui um fator que vai decair, vai decrescer. Vai decrescer, vou até colocar decrescente. Decrescente. Então, R maior que 1 é crescente, R igual a 1 estabiliza e R menor que 1 decresce. Ah, mas isso aqui é norma? Sim. Tá? É definição de função exponencial. Se a nossa base for entre 0 e 1, nós temos um caso decrescente. Se for igual a 1, estabiliza. Se for maior que 1, cresce. Obviamente que nós estamos pensando num expoente que também não é fracionário e que essa constante ela é também positiva, né? Ela é algo estável, né? Não é uma variável. Vale muito bem lembrar. Neste caso aqui, a gente sabe que isso é um termo, é um número, que ele é maior que zero. Então vamos pensar em valores aqui aleatórios para a gente colocar isso em prática. Então eu vou utilizar isso daqui como o primeiro caso. Tá? Então verifica só. Eu vou aplicar exemplos para o primeiro caso. Então, meu primeiro caso com R maior que 1, eu vou modelar uma função de infecção, onde eu vou colocar aqui o meu x0 como se fosse 100. Tá? Então, significa que quando começaram a modelar a propagação dos casos, já tinha 100 pessoas infectadas. Tá? E a taxa
que eu vou colocar de R é R igual a 2. R igual a 2 é um valor que é maior que 1. Então, se eu vou colocar 2 aqui e eu vou elevar no tempo. Se você calcular duas imagens rapidamente, você vai ter I de 0 vai ser 100 e multiplica 2 elevado na 0. 2 elevado na 0 dá 1, então fica 100 vezes 1, que é aquele 100 que eu falei para vocês, que eram as pessoas que já estavam infectadas a partir do modelo criado. Só que se a gente imaginar que esse tempo seja, por exemplo, em dias, olha o que acontece quando nós avançamos um dia. Nós vamos ter 100 que multiplica 2 elevado no t, que agora é 1. Então, vai ficar 100 vezes 2 elevado na 1 dá 2. 100 vezes 2 dá 200. Está vendo o que eu estou falando para vocês? Estão vendo o que eu acrescentei aqui? Quando esse meu R é maior que 1, nós temos uma crescente nos casos. Tá? Isso significa dizer o seguinte, que cada pessoa está infectando outra pessoa. Tá? Logo, eu vou ter uma crescente. Na verdade, aqui eu estou infectando, né? Uma pessoa está infectando duas pessoas, que já inclui ela de infectada mais o outro. Então, nós temos aqui 200 pessoas infectadas no primeiro dia. Tá? Logo, nós temos uma crescente. Se eu aplicar o segundo caso, que o meu R vale exatamente 1, então eu vou pegar as mesmas circunstâncias. Eu vou ter 100 pessoas já infectadas, o meu R vai ser igual a 1, e aqui está elevado no tempo. Se aplicarmos para o tempo zero, nós vamos ter 100 que multiplica 1 elevado na 0. 1 elevado na 0 continua sendo 1. Nós temos aqui os 100 casos iniciais. Fechou? Quando eu aplico para o primeiro dia, o que acontece? Eu vou ter 100 que multiplica 1 elevado à primeira potência. Então, 100 que multiplica 1, que vai dar o próprio 100. Então, independente do dia, quantos dias forem, porque 1 elevado a qualquer tempo sempre vai dar 1. E 1 vezes 100 vai dar o próprio 100. Então, aqui nós vamos estabilizar. Vai ter uma constante. Nós vamos ter a cada dia o mesmo número de infectados. Cada pessoa infecta uma pessoa. Então, a cada dia nós temos 100 infectados. Nós temos, então, uma estabilidade. E o número de infecção não aumenta. Fica sempre no mesmo. Só que agora, perceba o seguinte. O terceiro caso, que é o mais importante e que a gente precisa nos atentar. O terceiro caso, nós temos que o nosso R ele é menor que 1. Então, eu vou supor aqui que o meu R seja 0,5, seja meio, tá? Então, eu vou ter aqui 100 que multiplica meio elevado no tempo. Então, para o tempo zero, eu vou ter 100 que multiplica meio elevado na zero. Qualquer base elevado na zero dá 1, né? Então, aqui fica 100 vezes 1 e volta no caso inicial, que é 100. Show! Depois, no tempo 1, o que acontece? Eu tenho 100 que multiplica meio elevado na primeira potência. Base na primeira potência fica a própria base. Então, fica 100 que multiplica meio. Multiplicar por meio é calcular a metade do valor. Então, 100 vezes meio, metade de 100, 50. Então, está vendo? Quando o nosso R for menor que 1, nós temos aqui uma queda nas infecções. Então, significa que é necessário 2 pessoas para infectar uma outra pessoa. O contrário da primeira, que uma pessoa infectava 2. Então, quando o número de pessoas já infectadas infecta menos do que a população infectada,
nós temos uma queda no número de infecções. E é isso que a gente precisa atualmente, né? E esses casos, esse R, essa base do nosso modelo exponencial, esteja entre 0 e 1. E mais próximo de 0, né? Porque se for 0, a gente acaba com a pandemia. Mas a gente sabe que isso não é algo que acontece abruptamente. Existe aí todo um processo que a vacinação avança e esse nosso R vai tendendo a 0. Então, nós precisamos urgentemente que ele não cresça, que ele não seja maior que 1, que ele saia dessa estabilidade e decresça até 0, que ele diminua até 0 o mais rápido possível, porque daí sim a gente pode dizer que a pandemia estará controlada, em que uma quantidade de pessoas infectadas vão infectar uma quantidade ainda menor daquelas que já estavam infectadas. Logo, a pandemia fica sob controle. Então, a alternativa que nós vamos assinalar é o seguinte: independente de x0, independente da população já infectada, o nosso R tem que ser menor que 1 para que decresça os casos de infecção. Então, essa é a resposta.